Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Vamos estudar hoje juntos sobre o grupo econômico aqui na esfera trabalhista? O meu nome é Joyce Bezerra e nós iniciamos agora os nossos trabalhos. Muito bem. O primeiro ponto de atenção para o nosso estudo de hoje é fazer a diferenciação entre grupo econômico na esfera justrabalhista e de grupo econômico na esfera empresarial, civil, tributária. Bom, para nós, não importa qual é o conceito de grupo econômico daquela outra área. Para nós, o que importa é que eu está no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Ótimo! Eu preciso que você saiba qual é o conceito de empregador para você entender o que é o conceito de grupo econômico. Então, dê uma lida, por favor, no artigo 2º e o caput, o parágrafo 1º desse artigo 2º, para que você saiba o que é o empregador na Justiça do Trabalho. Assim que você fizer essa leitura, eu peço para que você continue a aula. Então, dê um pause e faça a leitura. Eu vou considerar, então, que você já fez a leitura. E a gente vai entender esses aspectos. Feita a leitura, então, do parágrafo 1º, parágrafo 2º e do caput do artigo 2º da CLT, eu vou dizer para você que, no seu conceito de grupo econômico, você vai ter os elementos de pelo menos duas empresas que sejam beneficiadas direta ou indiretamente de um mesmo contrato de trabalho e que, nesse mesmo contrato de trabalho, esse contrato de trabalho está relacionado a uma empresa que faz parte do grupo econômico, seja esse grupo econômico por direção ou coordenação, e que o objetivo desse grupo econômico seja ali exercer uma atividade econômica. Eu quero que você entenda também uma coisa bastante interessante. Olha lá, como é que a gente vai fazer para entender essa matéria, que é bastante sofisticada? Eu quero que você pense comigo, qual é o objetivo de uma empresa se coligar a outra empresa? Para que uma empresa faz parte de um grupo econômico de outra empresa? Para exercer de maneira eficaz a sua atividade econômica para a obtenção de lucro. Lembre-se disso. É para isso que uma empresa se coliga a outra empresa. Seja de maneira vertical, onde uma empresa comanda outras, seja de uma maneira horizontal, o objetivo é sempre desempenhar de uma maneira mais efetiva a atividade econômica com a finalidade de obter lucro, tá bom? Ótimo! Então, entendido isso, lembre-se qual é o conceito de empregador. Porque para eu formar esse grupo econômico, eu preciso saber o que é um empregador. Você já leu na CLT, então a gente já pode passar para assumir os riscos da atividade econômica, prejuízos, por exemplo, é empregador. Ele admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Isso é um empregador para o direito do trabalho. Isso você já sabia? Isso não é novidade. O que é novidade, professora? Novidade é isso daqui, ó. Eu tenho o grupo econômico que eu já tinha e continuo tendo, o grupo econômico por subordinação, por dominação ou o chamado vertical, onde eu tenho uma empresa que faz a direção das demais empresas, uma empresa que administra as demais empresas, uma empresa que controla as demais empresas, uma empresa mãe que controla. Eu já tinha isso e eu continuo tendo. Qual é a novidade? A novidade é o grupo econômico por coordenação. Professora, é uma novidade mesmo? Não, não é uma novidade mesmo. A Lei do Rural já previa ela. Na Lei do Rural, a Lei 5889, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, já previa essa possibilidade de grupo econômico por cooperação. Esse grupo econômico por cooperação estava lá na Lei do Rural e era utilizado de forma analógica, mas na CLT isso só veio com a reforma trabalhista. Ótimo. O que é que diz então? Diz a CLT que não precisa haver uma direção, uma administração ou um controle. Pode existir sim o grupo econômico por cooperação em empresas autônomas, desde que elas estejam relacionadas de uma maneira horizontal. Olha aqui que eu disse para vocês. Dominação, subordinação, vertical. Bem fácil de visualizar. Eu tenho uma empresa mãe, a empresa A, por exemplo, a empresa mãe, e ela é a mãe da B, da C e da D. Agora, se eu estiver falando de coordenação,
empresarial, ela é horizontal. Elas são empresas autônomas e olha como elas estão ligadas. E como eu disse, qual é o objetivo desse conglomerado? Exercer de maneira efetiva a atividade econômica com o fim de aumentar o lucro. Muito bem, professora. Já entendi tudo, tá tudo entendidinho, tá ótimo. Eu quero entender agora, já que eu já sei para que é que ela existe, para que existe esse conglomerado, eu quero entender para que é que o empregado precisa comprovar que existe esse grupo econômico. E é aí que a gente tem que entender. Nós já sabemos que as empresas elas se coligam para aumentar o lucro. E o empregado? Para que o empregado vai alegar o grupo econômico? O primeiro ponto, o primeiro objetivo do empregado é receber os seus créditos trabalhistas, que é receber os seus direitos trabalhistas e receber as suas prerrogativas trabalhistas. Como assim, professora? Tem diferença? Tem sim, isso é primordial para a gente entender toda a matéria. Olha só, crédito trabalhista é dinheiro. Então, quando eu ingresso com uma ação trabalhista, eu quero receber, na maioria das vezes, eu quero receber os valores contratuais, os valores rescisórios, que eu tenho direito em razão da força laborativa que eu prestei para aquele empregador. Mas, quando eu alego, comprovo, demonstro o grupo econômico, eu quero ter a possibilidade de receber todos esses direitos, todas essas prerrogativas e todos esses créditos de qualquer um desses integrantes do grupo econômico. Entendi, professora. Entendi. Você vai falar para mim. Então, se fosse para receber só o dinheiro, eu alegaria simplesmente isso, demonstraria o grupo econômico, mas eu não quero receber só o dinheiro. Eu quero receber dinheiro, que são os créditos, eu quero receber os direitos, eu quero receber as prerrogativas. Então, o que eu faço? Eu, autor, eu, reclamante, vou demonstrar para o judiciário que aquela empresa fazia parte de um grupo econômico. E por fazer parte de um grupo econômico, eu quero receber todos os direitos que a mim são conferidos. Como é que eu vou fazer essa comprovação, professora? Na prática. Essa parte não é tão simples, né? Bom, o que você vai fazer então? Você vai ter que fazer uma comprovação, muitas vezes por documentos e testemunhas, de que existe ali a composição dos elementos constitutivos do grupo econômico. Como é que você faz isso? O professor Godin, ele nos diz que nós precisamos, de evidências probatórias, mas não necessariamente de formalização. Então, nós não precisamos do que nós chamamos de institucionalização cartorial. A gente não precisa juntar a prova no preto e no branco, por exemplo, na JuSesp, de que todos os sócios fazem parte da mesma sociedade para compor ali o grupo econômico. Mas nós precisamos demonstrar esses elementos que nós vamos aprender agora de uma maneira bastante robusta, que é o que ele chama de evidências probatórias. Na prática, eu vou trazer para você também essa informação. Olha só. Evidências probatórias são bem difíceis de provar, São bem difíceis de trazer ao processo. Então, se você fizer essa alegação, que é a que eu trago, fortes indícios de que existe o grupo econômico, e conseguir comprovar esses fortes indícios, a sua chance de êxito na Justiça do Trabalho é grande. Numa prova discursiva, você pode também dizer isso. Você pode dizer que para a comprovação do grupo econômico, eu preciso demonstrar por fortes indícios os elementos constitutivos do grupo econômico. Ótimo, professora, já entendi isso, já entendi que o professor Godinho fala que são evidências probatórias, já entendi que a senhora fala dos fortes indícios, já entendi que eu não preciso da formalização do papel, no preto, no branco, para configurar o grupo econômico. Mas eu não entendi ainda quais são esses elementos que a senhora está me dizendo. Eu ainda não entendi quais são os elementos constitutivos do grupo econômico para a CLT. Pois bem,
Isso também precisa da leitura e você precisa decorar o artigo. É bem pouquinho porque são 4 elementos. Quais são esses 4 elementos que comprovam aí os elementos constitutivos do grupo econômico? Quais são esses elementos que fazem juntos o nexo relacional empresarial? Você precisa ter, por óbvio, esse primeiro é a identidade física dos sócios, né? Os sócios precisam ter ali a identidade comprovada, ainda que não seja de forma formal, mas comprovada, de que eles fazem parte desse grupo econômico, de que as empresas fazem parte desse grupo econômico. Então, identidade de sócios. Além disso, essas empresas elas têm que ter interesses integrados. Além dos interesses integrados, a efetiva comunhão desses interesses, o interesse de uma relacionado ao interesse da outra, e a atuação conjunta das empresas, uma compra entre elas, uma comunicação ali de empregados entre uma e outra, às vezes uma comunicação de supervisor, promotor entre uma e outra. Assim você consegue comprovar esse nexo relacional de interempresas. Bom, todos dizem aí os exemplos de banco, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, para comprovar esse grupo econômico. Eu trouxe uma coisa um pouco mais simples do dia a dia da gente. Imagine comigo um exemplo. Imagine uma padaria, um restaurante, uma lanchonete e uma escola de informática. Qual que é o objetivo da empresa que é uma padaria? Vender pão, professora. Pão, café com leite. É verdade. E um restaurante? O objetivo é fornecer comida, alimento, atendimento ao público? Ótimo. E uma lanchonete? Uma lanchonete também oferece lanches, oferece atendimento ao público, oferece alimentação. E uma escola de informática? Ensino. Oferece ensino. Somente pela atividade desenvolvida por elas. Essas 3 fazem parte de um grupo econômico e essas 3 não faz, e essa quarta não faz parte do grupo econômico. É diferente dessas 3. Veja outra situação. Além da identidade entre elas, eu quero que vocês vejam a identidade dos sócios. Eu trouxe aqui João, Maria, José e Carlos. João e Carlos, João e Maria, João, José e Beth. Olha só, eu tenho aqui o João nas 4 empresas. Então, as 4 empresas fazem parte do grupo econômico? Não. Por quê? Porque a mera identidade de sócios não configura grupo econômico. É isso que diz a CLT. Então, nessa situação da escola de informática, eu não faço parte do grupo econômico. E essas outras 3? Aí a gente vai verificar. Os sócios eles estão presentes nas 3 situações? Sim, estão. Eu tenho interesses integrados? Padaria, restaurante, lanchonete? Parece que sim. Eu tenho efetiva comunhão de interesse? Parece que sim. Eu tenho atuação conjunta das empresas? Parece que sim. Eu vou ter que verificar isso na prática, mas me parece que sim. Pense comigo. Para que é que João, Maria, José e Carlos fariam esse grupo econômico aqui? Olha, os 3 trabalham com alimentos. Então, para comprar bebidas, para comprar insumos, para comprar farinha de trigo, por exemplo, para fazer o pão, para fazer o lanche, para fazer o macarrão do restaurante. Para comprar os insumos é muito mais barato. Se eu tenho esse poder de compra em maior quantidade, eu tenho maior poder de barganha. E por ter maior poder de barganha, eu pago menos. Se eu pago menos, eu tenho um lucro melhor. Então, a empresa vale a pena fazer o grupo econômico. Vale a pena, porque o capital é maior. O capital delas juntas é muito maior. Então, para a empresa vale a pena. E para o empregado? Se ele conseguir comprovar identidade de sócios, interesses integrados, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas, ele tem aí configurado o grupo econômico. Ah, professora, mas a empresa da padaria, ela não mandava na empresa restaurante lanchonete. Era tudo igual. Então, era o grupo econômico por coordenação. Ah, não, mas olha, o João, que estava nas 3 empresas, era o João que mandava em todo mundo. E a empresa era só dele, na verdade. Ótimo, se você verificar aí uma verticalização, é a empresa por dominação, mas ainda assim é um grupo econômico. Bom, até aí
não tem muita discussão. Eu preciso apenas fazer a comprovação para fazer a junção, então, dessas empresas num conglomerado só e receber os meus direitos, créditos e prerrogativas como empregado, caso eu vá até o judiciário. Qual que é a situação maior aí? O que eu preciso saber? O que eu preciso ter na hora da minha prova para lembrar? Olha comigo. Nem todas as empresas que se juntarem, nem todas as pessoas jurídicas que se juntarem, se aglomerarem, se conglomerarem, serão consideradas grupo econômico. Esse é o primeiro ponto de atenção bastante forte. Por que não? Porque existem entes que estão excluídos. Eu não posso, por exemplo, configurar grupo econômico para empregador doméstico. Também não para entidades sem fins lucrativos. E também não para entidades do quê? Entidades estatais. Por que não? Então você vai olhar para elas e você vai verificar uma coisa em comum, ó. Nenhuma delas traz lucro. Olha para elas e vê. Empregador doméstico não busca lucro. Entidades sem fins lucrativos não buscam lucro. Afinal de contas, são sem fins lucrativos. E entidades estatais também não buscam lucro. Então a dica que eu tenho, ó, o J é da minha dica. A dica que eu tenho é, olha para elas e veja. Essas são pessoas jurídicas que se agrupariam para obter lucro? Não. Então, se não são para obtenção de lucro, não podem configurar grupo econômico. Mas existe a exceção. E a exceção ela é trazida pelo professor Godinho no curso de Direito do Trabalho dele, uma obra clássica, né? Onde ele diz que, ó, se os entes estatais, as entidades estatais, elas estiverem organizadas nos moldes dos direitos privados, aí eu terei uma exceção. E aí sim poderá configurar em tese grupo econômico. E ele traz um exemplo. Veja só. Que exemplo? Conglomerados financeiros oficiais. Nesse caso, conglomerados financeiros oficiais, eu tenho aí a configuração do grupo econômico, pelo menos em tese. Mas muito bem. Entendi, professora, até aí entendi tudo. Mas a questão é outra. Eu quero saber esse negócio de solidariedade aí. O pessoal está falando que teve uma modificação, que agora a responsabilidade solidária está diferente do que era antes da reforma. É isso que eu quero entender, professora. Traz esse conceito para eu entender? Claro. E é por isso que a gente está aqui hoje também. Talvez essa seja a parte mais complicada de entender, mas também a mais sofisticada. Talvez a melhor, a mais delicada, mas bastante fácil se a gente parar para pensar e se posicionar, tá bom? Não vai ser tão difícil assim como muitos dizem por aí. Vou tentar desmistificar aí para que a gente consiga dominar esse assunto. Bom, o que é responsabilidade aqui para o direito? Responsabilidade é dever, certo? Ótimo. A CLT traz, lá no parágrafo 2º do artigo 2º, que a responsabilidade é solidária, seja para a grupo econômico de dominação ou grupo econômico de coordenação. Solidária é aquela que você vai lembrar, não tem benefício de ordem. Eu posso chegar no judiciário e cobrar de qualquer uma das empresas do grupo econômico. Qualquer uma. Eu posso escolher. Eu elejo, eu quero aquela, aí se é eleita, quem vai fazer o pagamento? Ótimo. Por exemplo, eu peço o Bacen de qualquer uma delas. Aqui tiver dinheiro, eu faço então o recebimento por conta dela. Não tem benefício de ordem. Isso eu já sei, professora. Pois é, mas é bom dizer o óbvio também, né? O óbvio também tem que ser dito, inclusive numa dissertativa. Então, não há benefício de ordem. E o primeiro ponto que eu quero trazer é, me perguntaram o seguinte, professora, eu preciso apresentar na petição inicial, logo na petição inicial, que aquela empresa faz parte de um grupo econômico? Olha, existia uma súmula que tratava sobre isso, mas essa súmula foi cancelada, então obrigatoriedade você não tem. Não há mais obrigatoriedade de apresentar logo na petição inicial. Vai haver ali uma possibilidade de alegação, de falta de contraditório, falta de ampla defesa, caso você apresente ela na fase de liquidação, na fase de execução, né? Mas obrigatoriedade não há. Então você pode apresentar ela em outro momento.
mas também pode apresentar esse grupo econômico logo no início da demanda, tá bom? Ótimo, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto? Agora é o ponto calcanhar de Aquiles de muitos estudiosos do direito. Inclusive, muitos comentaristas estão dizendo: agora não tem mais a solidariedade ativa, agora não tem mais a solidariedade dual, agora é só passiva. E gente de peso defende essa ideia. Então, vamos entender de uma vez por todas o que é que aconteceu. De uma vez por todas, o que é que aconteceu. Vou apagar aqui a parte de cima para a gente poder falar um pouquinho melhor. Você vai receber essa lousa, então você não precisa do que está escrito aqui. Mas eu quero que você entenda bastante e bem direitinho essa questão da responsabilidade. Lembrando então que em qualquer caso vai ser responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária, que é aquela que não há benefício de ordem. Então nós temos agora no direito responsabilidade solidária. E aí existe uma parte da doutrina que diz que essa responsabilidade é só passiva, somente passiva. E quem é que diz isso? É gente grande, gente. A Amaury Mascaro Nascimento, por exemplo, diz isso. O que ele diz? Ele diz que houve uma modificação no artigo 2º da CLT. E por conta dessa modificação, no parágrafo 2º do artigo 2º, agora eu só faço o pedido de grupo econômico para recebimento de créditos trabalhistas. É isso que ele diz, ó, créditos. A leitura que eles fazem da CLT é a seguinte, ó. Serão responsáveis, coloquei aqui embaixo, mas vou pôr de novo. Serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes das relações de trabalho. De emprego. De emprego. De trabalho não, de emprego. E aí, com isso em mente, eles alegam o quê? Com isso em mente, alegam que hoje, a partir da reforma trabalhista, só existe a possibilidade de você alegar o grupo econômico. Então, você só alega o grupo econômico para receber os créditos, para receber dinheiro. Quem diz isso, como eu disse, é Amaury Mascaro Nascimento, defende isso. Não é só ele. Amaury Mascaro, Orlando Gomes, Lamarca e Cesarino Júnior. Professora, mas então quer dizer que eu não tenho mais a possibilidade de alegar a responsabilidade solidária dual? É isso, professora? Não, queridos, não é isso. Olha lá. Se você quer defender a responsabilidade solidária dual, que é a que eu me feli, né? Que manteve ainda a responsabilidade solidária dual, a gente vai conseguir manter ela agora. Olha lá. Responsabilidade solidária dual. O que é essa responsabilidade solidária dual, pessoal? Ativa e passiva. Não só passiva, ativa e passiva. E a gente vai utilizar a CLT mesmo, o artigo 2º, parágrafo 2º, a redação, mais a súmula 129 do TST, mais a interpretação lógica, literal, lógica e sistemática da CLT. Bom,
Pensa comigo. A CLT, ela trazia uma condição. Ela trazia uma redação que falava os créditos relacionados... Créditos não, ó, digo mais, ó. Serão responsáveis solidariamente pela relação de emprego. Era isso que ela falava. Ela não falava das obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, o que aconteceu? Veio a reforma e inseriu essa palavra aqui, ó. Obrigações decorrentes. Essa expressão, obrigações decorrentes da relação de emprego. O que os defensores da corrente que diz que existe apenas a solidariedade passiva dizem? Que essa inserção quer dizer que é só de dinheiro, que é só de crédito. Então você ingressa com uma reclamação trabalhista, alega o grupo econômico, e aí, caso você não receba, né, ali os seus créditos trabalhistas, você ingressou, o máximo que você vai receber é crédito, é dinheiro. Então, eu trabalhei para A, e aí eu sei que a A forma o grupo econômico de B, C e D. Então, A, B, C e D formam ali um grupo econômico. E aí eu ingresso com a ação e falo, olha, trabalhei para A, tenho direito a receber 30 mil reais de crédito trabalhista, verbas rescisórias. Então, 30 mil reais relacionado a verbas rescisórias, vai receber. Ah, mas olha, essa empresa fazia parte de um grupo econômico. A empresa Grupo Econômico ABC. Eu trabalhei para A, mas eu quero receber de qualquer uma delas, eu quero receber de outra. Então, tenta aí o Bacen para receber. Bom, isso é responsabilidade solidária passiva. Dizem então, por exemplo, a Mauri Mascaro Nascimento, diz que essa é a vontade do legislador. O legislador, ao inserir obrigações decorrentes da relação de trabalho, quer dizer dinheiro. Eu trabalhei para A, mas posso cobrar de A, B ou C. Agora, nós temos Susequinde, não é pouca gente, Arnaldo Susequinde, Délio Maranhão, Catarino, Otávio Bueno Magano e eu, e muita gente boa ainda aí que vai inserir aqui, né, advogando para essa teoria. Eu, Joyce, entendo que quando o legislador disse obrigações decorrentes da relação de trabalho, ele não excluiu os direitos e prerrogativas dos empregados. Se ele quisesse, pensa comigo, se o legislador quisesse dizer só dinheiro, só crédito, ele teria, ao invés de inserido obrigações decorrentes, ele inseriria a palavra crédito. Aí ele diria assim, ó, serão responsáveis solidariamente pelos créditos da relação de emprego. Não foi isso que ele disse. Então eu não posso colocar palavras na lei que não estão na lei. Então a minha interpretação, ó, vem aqui comigo, a minha interpretação tem que ser literal. Obrigações. E pelo termo obrigações eu posso inserir direitos, deveres do empregador, né, que está aqui nos direitos, prerrogativas, e também os créditos. Professora, qual que é a diferença na prática? Por que essa daqui é a que você defende? Olha, imagina que uma empresa, a empresa do grupo A, B, C, né? Mesma situação. A empresa do grupo B, C, a empresa dos grupos, né? B e C, embora elas sejam todas do mesmo grupo econômico, B e C pagam melhor. B e C dão uma condição de trabalho melhor. B e C dão benefícios melhores. Nessa situação, é justo para A não receber esses direitos? Você não acha que fere o princípio da isonomia? Afinal de contas, trabalham para o mesmo empregador, o empregador único, o empregador do conglomerado. É justamente isso que diz a súmula 129. Empregador único. Empregador único. A súmula diz isso. Se trabalhar para empregador único e se a CLT diz que tem responsabilidade solidária para as obrigações decorrentes da relação de emprego, obrigações
qual é a conclusão que eu chego? Eu, Joyce, eu chego à conclusão de que o legislador não quis retirar direito do trabalhador. O legislador não teve esse interesse. É isso que eu vou defender caso eu queira defender a responsabilidade solidária dual, que é ativa e passiva junto. Caso eu queira defender essa daqui, eu vou dizer que o legislador, ao dizer obrigações decorrentes, ele quis dizer apenas créditos, tá bom? Não é tão difícil assim, não é? Se a gente desenhar desse jeitinho aqui. Então, se eu quiser defender essa posição, é isso que eu vou alegar. Se eu quiser defender essa, eu vou alegar isso. Eu, Joyce, entendo que o legislador quis dizer isso daqui. E ainda que ele não tenha tido a intenção de dizer isso, foi isso que ele disse. Se ele quisesse dizer que era só crédito, aqui no texto da CLT, artigo 2º, parágrafo 2º, ele não poderia dizer obrigações decorrentes. Ele teria que dizer pelos créditos da relação de emprego, tá bom? Com isso, nós encerramos esse assunto. E aí, falo para você, no próximo bloco, nós vamos exercitar muitas questões relacionadas a esse tema, grupo econômico. Eu espero você, um beijo e até lá!